Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta para mais uma rodada aí no segundo ano do EJA, ok? Para a gente poder dar continuidade aos nossos estudos. Após uma semana off aí de videoaulas, voltamos aí com as nossas videoaulas. Deixa eu ajeitar aqui. Queria agradecer aí a participação de todos. Confesso que, até conversando com o Gil, vou passar a mudar um pouco o nosso sistema. A gente se preocupa muito com a questão das videoaulas, das atividades, e às vezes esquece de dar uma olhadinha lá nas dúvidas de vocês. Então eu vou ficar mais atento a isso aí. E claro, com essa nova ferramenta que o Gil trouxe pra gente aí, que é o grupo do WhatsApp, né, os grupos que já existiam, agora os professores ali, tendo qualquer dúvida, qualquer esclarecimento necessário, vocês podem falar comigo aí, claro que dentro do horário comercial, podem ficar à vontade, ok? Estamos juntos, é para isso mesmo, ok? Portanto, sem mais delongas, vamos aos nossos estudos, vamos voltar aos nossos temas, fatos, eventos históricos que vínhamos acompanhando desde o momento presencial lá em sala de aula e agora nas videoaulas, ok? Vamos fazer uma revisãozinha rápida aqui, uma lembrança dos temas que nós vimos até aqui agora no segundo ano em História, beleza? Sempre lembrando que ainda falta gravar Geografia, Filosofia, Sociologia. Eu estou começando com História, mas eu vou tentar não me delongar muito para não ficar chato. Eu sei que ninguém gosta de ver um vídeo muito longo, vou tentar fazer um resumozinho, mas eu conto com vocês, claro, que não basta apenas, a gente não tem aquela troca de sala de aula, portanto, tento fazer o resumo sobre o tema, mas conto com a participação de vocês na pesquisa lá na internet sobre esse mesmo tema, dando uma olhadinha nas principais características. Eu sei que em História, Geografia, Filosofia e Sociologia dá para fazer isso. Claro que não todos os conteúdos, não todas as matérias, mas dá para a gente fazer essa complementação dando uma olhadinha, quem puder, é óbvio, né, galera? Então, a gente vem acompanhando aqui no segundo ano, basicamente, o processo de transformação do mundo através das revoluções liberais, mas já havíamos chegado também a essas transformações aqui na América, ou seja, na semana retrasada nós falamos sobre o nosso período regencial, ou seja, basicamente nós falamos sobre o primeiro reinado, nós falamos sobre o período regencial e agora a gente vai falar sobre segundo reinado. Aliás, galera, como não tivemos aula na semana passada, eu acho que é importante a gente salientar o seguinte: vou falar um pouquinho sobre o período regencial e também sobre o segundo reinado, fazer aquele resumão básico que eu sei que vocês preferem, beleza? Então vamos lá. Voltando, então, vamos tentar entender o contexto internacional até a gente chegar aqui ao Brasil. Vimos aí o processo iluminista, para quem não se lembra, ideias de igualdade, liberdade, fraternidade, direitos civis, ou seja, o fim do antigo regime, o fim do absolutismo, das desigualdades entre as classes, entre os estamentos, beleza? Perdão. Vimos também a Revolução Francesa, que foi um processo muito interessante que nós vimos em sala de aula, que toda essa ideologia, deixa eu ajeitar aqui para o meu papel não voar, toda essa ideologia do iluminismo foi usada para os revolucionários ou pelos revolucionários franceses e que nós pudemos ver todas essas ideias sendo colocadas em prática, beleza? Depois nós vimos a Revolução Industrial, se não me engano foi em sala de aula ainda. Vimos o processo de Revolução Industrial, a mecanização da produção ali dentro dos séculos XVIII, XIX até o início do século XX. Aí vínhamos, né? Saímos da Europa e viemos aqui para o nosso continente americano, falamos sobre a independência, processo de independência do Brasil, falamos sobre as características do primeiro reinado no Brasil e hoje nós vamos falar sobre período regencial e segundo reinado, coisa rápida, vou tentar não ser muito prolixo, vou tentar ser o mais rápido que eu conseguir, ok? Então, galera, o Brasil se torna um país independente, como falei anteriormente, politicamente, economicamente, socialmente, ele se mantém basicamente da mesma forma, o processo de trabalho escravo continua, as desigualdades sociais continuam, o Brasil continua sendo um país agroexportador, atrasado industrialmente, portanto, o Brasil ele continua basicamente com as mesmas características do seu período colonial. Poxa, professor, mas você falou que a família real veio para cá, depois o Dom Pedro assumiu. O Dom Pedro e o próprio pai dele, Dom João VI, eles fizeram obras aqui de infraestrutura, sobretudo no Rio de Janeiro. Sim, pequenos avanços aconteceram, galera, mas o Brasil ele se manteve com a mesma estrutura, ok? E eu ressalto aí o trabalho escravo.
Eu acho que isso definia o Brasil ainda como um país bastante atrasado. Aliás, o trabalho escravo, e o atraso industrial. Isso definia o Brasil como um país muito aquém, muito abaixo das grandes potências mundiais, que eram as potências europeias e também os Estados Unidos, ok? Portanto, o primeiro reinado era basicamente isso. Politicamente, Dom Pedro I tinha um poder absolutista, o poder moderador, ato falho. Esse poder moderador estava acima dos outros três, executivo, legislativo e judiciário, já existiam, mas acima deles existia o poder moderador, que era exercido pelo Dom Pedro I, ok? Só que em dado momento da história, Dom Pedro I se torna uma persona não grata, ou seja, ele deixa de ser um líder popular, ele não consegue lidar com crises econômicas, não consegue lidar com crises sociais, e em dado momento ele acaba abdicando ao trono. O que é abdicar ao trono, professor? Ele entrega o poder a outra pessoa. E quem era o próximo na linha sucessória? Dom Pedro II. Só que temos um problema muito grave. Dom Pedro II, nesse momento de abdicação de Dom Pedro I, do seu pai, ele tinha apenas 4 anos, 5 anos incompletos, de 4 para 5 anos, beleza? Portanto, o Brasil pode ser um país problemático, temos uma problemática muito grande na questão política, mas uma criança de 5 anos já é demais para assumir o controle do país. Portanto, nesse período dos 14, teoricamente, até os 18 ou 21 de Dom Pedro II, nós temos um período regencial, onde pessoas notáveis, membros notáveis da sociedade, iriam reger o país, daí o nome período regencial, iriam reger o país até a maioridade de Dom Pedro II. Resumo geral desse momento: instabilidade política, você não tem uma liderança, automaticamente todo mundo quer tomar o poder. Instabilidade social, sem uma figura central, as pessoas também partem para reivindicar as suas necessidades. Diversas revoltas regenciais vão explodir ao longo do território brasileiro. Então o Brasil estava o caos, sem um representante fixo no seu trono, porque tínhamos um modelo monárquico, ok? Então o que você vai ter? Você vai ter um encurtamento desse período. Aos 12 anos de idade apenas, entre 12 e 14 anos de idade, eu sou péssimo de data, mas aos 14 anos de idade, agora eu lembrei, Dom Pedro II é arguído, perguntado: você quer assumir o nosso trono? Ele, que já vinha sendo preparado, percebendo que se não assumisse naquele momento, aos 14 anos, galera, percebendo que se não assumisse naquele momento, o Brasil poderia se tornar uma república, ou seja, e acabar o modelo onde ele seria o chefe de Estado. Então ele assume o poder, dando início ao nosso segundo reinado, ok? Quais são as características básicas do nosso segundo reinado? Gente, infelizmente nenhuma novidade positiva. Nós vamos ter a manutenção de tudo aquilo que vinha sendo feito no primeiro reinado, no período regencial, com a única diferença que nós temos uma figura clara, uma figura legítima no poder, que era Dom Pedro II. A instabilidade diminui, o Brasil de fato se torna um país mais estável politicamente, com essa liderança do Dom Pedro II. Nós temos aí a mudança na economia, o Brasil deixa de ser um país que vivia basicamente do açúcar e passa a viver do café, mas continua agroexportador e atrasado economicamente. Professor, e o trabalho escravo? Bom, galera, o trabalho escravo ele vai continuar sendo a base produtiva do Brasil naquele momento, do Brasil monárquico. Então, é um outro traço de bastante atraso dentro do nosso processo de evolução enquanto país, beleza? Então, galera, essas são as principais características, foram as principais características do período regencial e também do segundo reinado. Para a próxima aula, a gente já entra com o final do segundo reinado e início do Brasil republicano, ok? Que também é muito interessante para a gente entender a nossa conjuntura atual, ok? Então, um abraço, até a próxima e cuidem-se!